Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É conhecido do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que para sondar o resultado da obra evangélica de Francisco de Assis, que atuou revivendo o Evangelho de Jesus no século XIII, que Jesus, juntamente com a representação da governança do relacionamento social do planeta Terra, veio até o nosso mundo para verificar o resultado do trabalho de Francisco de Assis, que era o João Evangelista reencarnado, um dos seus principais apóstolos. E vendo a obra de Francisco completamente desvirtuada, já que Francisco, o seu corpo estava sepultado numa basílica que era a mais rica da Europa, e a ordem franciscana já estava nessa posição de ser a ordem religiosa mais representativa e mais rica de todas. Vendo então o trabalho de Francisco desvirtuado, ele fala com Eliu, que é o coordenador das relações sociais do nosso planeta, dizendo o que deveria ser feito, perguntando. E Eliu sugere que aqui nas terras novas das Américas, onde havia um povo simples e primitivo, o nosso silvícola, que para cá fosse então dada como a terra da esperança. E Cristo assume o projeto, diz que a árvore do Evangelho seria transplantada da Palestina para cá, mas essa terra precisava ser descoberta. É assim então que ele mesmo, o Eliu, reencarna na figura do infante Dom Henrique, ou do infante Henrique de Sagres, que é conhecida a famosa Escola de Sagres. Não é que escola seja um espaço físico onde que você vai lá para uma academia para estudar. Não. A escola nada mais significa, naquela época, nesse caso da Escola de Sagres, do que um espaço social onde que todo mundo trocava informações. Trocava informações dos marinheiros, trocava informações as mulheres de vida, trocava informações os cientistas do mundo inteiro, e isso tudo formava um grande caldeirão, um grande caudal, né? Onde se reunia-se todas essas informações para cada vez os descobrimentos serem feitos. E Portugal passa, juntamente com a Espanha, a dominar os mares. Diz o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foram espíritos fortes. O que a gente chama de espírito forte? Não vamos pensar aqui em santidade. Espírito forte é espírito corajoso, firme, determinado, ousado, que consegue suplantar todas as dificuldades possíveis, impossíveis, inimagináveis, como entrar mar adentro e, num verdadeiro mistério, desbravar o desconhecido. E quando a gente chega lá na Torre de Belém, em Portugal, em Lisboa, e olhando para o chão da praça em volta, a gente vê um imenso mapa mundi, com a presença de Portugal no Canadá, na América Central, na América do Sul, na África, na Austrália, na Ásia. Portugal dominou os mares e dominou o mundo. Tudo parte dessa poderosa Escola de Sagres.
onde nós temos o infante Dom Henrique reencarnado, ele mesmo, o anjo protetor de Portugal. Fazendo aqui só um pequeno parênteses, quando Nossa Senhora, conhecida como Nossa Senhora de Fátima, aparece para os meninozinhos em Portugal, né? Antes dela se manifestar, é o anjo sem asas, como falavam os menininhos, era o anjo sem asa que aparecia antes para prepará-los para o encontro com Maria de Nazaré, em 1917, época importantíssima de dores no mundo, porque nós estávamos já terminando a guerra mais sangrenta que o homem teve, que foi a Primeira Guerra Mundial. Falamos a mais sangrenta porque houve um enfrentamento pessoal em vez de na Segunda Guerra Mundial, quando se usou mais tecnologia, né? Já não era aquele encontro bárbaro necessariamente, como foi na Primeira Guerra Mundial. Precisou haver uma intervenção do alto do infante Dom Henrique, o anjo sem asas, né? E de Nossa Senhora. Agora, voltando então, é essa escola de Sagres que vai levar ao descobrimento do Brasil. Pedro Álvares Cabral, ele é convocado pelo rei Dom Manuel para dirigir a maior esquadra que Portugal já tinha feito até aquele tempo. E não só Portugal, mas o mundo. E 8 franciscanos foram escolhidos para dirigir espiritualmente o trabalho de Cabral. Entre eles, o Frei Henrique Soares, ou Henrique Soares de Coimbra, né? Ele dirigia o mosteiro das Clarices em Setúbal, em Portugal, onde o rei Dom Manuel tinha ali uma ligação muito forte, porque a sua ama de leite, que ele amava muito, era uma das freiras daquele convento. E quando o Dom Manuel visitava lá, via disciplina, via a mensagem do Evangelho muito bem examinada, muito bem vivida. Então é por isso que ele chama o Frei Henrique Soares para ser o diretor espiritual da missão de Cabral, do trabalho de Cabral. E eles partem, então, esses espíritos fortes, desbravando os mares e chegam aqui no Brasil. E quando chegam aqui no Brasil, é em época de Páscoa, por isso o Monte Pascal, né? Na Terra Vista. E no dia 26 de abril é celebrada a primeira missa. E já na primeira missa se fala sobre o tema da ressurreição, sobre as dúvidas de Tomé. E as dúvidas de Tomé, Tomé, o evangelista, né? Do Tomé, o apóstolo Tomé, que teve dúvidas se Jesus ressuscitou ou não. E ele queria ver as marcas da cruz no corpo de Jesus, quando o mestre aparece para ele, está em Lucas, no capítulo 24, versículo 39, e diz: vede, Tomé, coloque a mão e vede, porque um fantasma não tem carne e ossos, como vede que eu tenho. Pegando peixe, mel e pão, comeu na frente dos apóstolos. Esse foi o tema sobre a ressurreição, sobre a certeza da vida, que a vida continua, que túmulo nenhum foi suficientemente grande e forte para prender o espírito. Esse é o tema que se inaugura a evangelização no Brasil. Na primeira missa, logo quando termina a missa, e cada índio recebeu uma cruzinha de estanho. E eles fizeram a correlação não só com a cruz de estanho que eles tinham recebido e assistiram na missa, mas quando foi feita para a segunda missa uma grande cruz de madeira com a ajuda dos índios, eles fizeram a correlação entre a cruz de estanho que eles receberam, aquela cruz de madeira, e que algo estava acontecendo a nível espiritual, e apontaram para os céus em direção da cruz do Cruzeiro do Sul, que astralmente, ou temos no nosso horóscopo a cruz como direção das terras do Brasil. É nesse período, então, que o anjo Ismael é instituído o mentor das novas terras. Aqui ficam
8 grumetes que fugiram da embarcação e mais 2 degradados, que não eram aceitos lá em Portugal e que permaneceram aqui. E como ficou então uma terra conhecida por colocar aqui degredados, né? Essa mensagem Jesus passa para Ismael dizendo que ele queria que aqui fosse a terra do perdão. Porque eles, desesperados, não querendo ficar aqui, querendo continuar com Cabral, tentaram fazer um barquinho e o outro foram para cima do precipício para se atirar e cometer suicídio. E houve a intervenção espiritual para que os mares trouxessem ele de volta, que houvesse resistência da natureza para que eles permanecessem aqui. Tanto que um ano depois, quando nós temos a expedição de Américo Vespúcio, e nessa expedição de Américo Vespúcio em 1501, é interessante, por isso o continente se chama americano, por causa do Américo Vespúcio. Na excursão de 1501, ele é encontrado, o Afonso Ribeiro, um desses degradados aqui, recebe-se toda a informação da terra e ele volta para Portugal para contar como é que era a terra aqui. E sempre aquela pergunta, né? Tem ouro? Tem ouro? Tem ouro? Né? Tem riquezas nessa terra? Porque a única riqueza que se tinha era do pau-brasil. Mas o pau-brasil correspondia a cerca de 10% das chamadas especiarias que vinham da Índia. E tanto que diz o nosso Pero Vaz de Caminha, na sua carta para o rei Dom Manuel, porque um dos barcos não segue para a Índia e vai para Portugal para dar a notícia do descobrimento, que aqui a maior riqueza é este povo que deveria ser evangelizado e que Dom Manuel não deveria tardar com relação a isso. E realmente começa-se uma exploração em toda a nossa costa, que é imensa, a nossa costa, não só dos portugueses pegando o pau-brasil, mas também de outros povos, como holandeses, como franceses, como ingleses, levando a nossa riqueza, cada vez entrando mais terra dentro para pegar o nosso pau-brasil. Mas sempre essa coisa, tem ouro, não tem ouro, etc. É assim, então, que juntamente com esses, podemos dizer assim, piratas, esses que vêm para cá para explorar a nossa terra, ou melhor, para pegar o pau-brasil, que juntamente vêm outros frades também. Então, os 2 primeiros frades que são sacrificados no Brasil, né, frades, são franciscanos, em 1516. A primeira igreja construída no Brasil é dedicada a São Francisco. O rio da integração nacional é o rio São Francisco, né? Porque ele percorre vários estados, começando em Minas e percorrendo vários estados. Ora, então a busca por riqueza sempre foi muito grande. Até que Portugal, então, resolve tomar rédeas. E já tardiamente, quando em 1549 chegam aqui o primeiro grupo de jesuítas, entre eles o nosso Padre Manuel da Nóbrega. É construído em Salvador, a igreja dedicada a Nossa Senhora. Até hoje nós temos a pedra lá, que marca isso, na igreja hoje que é reconstruída, né? Mas tem a pedra da inauguração, e esta é uma marca porque o país também é dedicado a Nossa Senhora. E por que ele é dedicado a Nossa Senhora? Porque os franciscanos são profundamente devotos de Nossa Senhora. Saibam que o movimento franciscano começou na igreja da Porciúncula. Porciúncula quer dizer porçãozinha de terra, e o nome da igreja é Santa Maria dos Anjos. Então, o próprio Francisco de Assis dizia que os frades nasceram de Maria. Todos os frades foram gerados por Maria. E ele dizia, se alguém disser, saia daqui, sai por ali, saia por uma porta e entra pela outra. Porque aqui é terra santa, a Porciúncula, onde ele estabeleceu o perdão, a mensagem do perdão. Por isso que Jesus fala para o anjo Ismael, perdão total para todos que venham aqui habitar a nossa terra. Desce, Ismael, nas regiões mais inferiores, ligadas ao planeta, e dê oportunidade para que todos possam reencarnar no Brasil. Eu quero que aqui seja a terra do perdão. Institua a tua bandeira. E ele instituiu a bandeira Deus Cristo,
e caridade. Então esta terra, ela recebe inicialmente o nome de Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz, em homenagem à cruz, a cruz do Cristo, descoberta por Santa Helena no século IV, a mãe do imperador Constantino, que colocou o cristianismo como religião oficial. Isso nós já falamos aqui no Fabiano. Mas que era o mesmo amor que Francisco tinha pela cruz. Tanto que a data da Santa Cruz, a data da Vera Cruz, é a data de 14 de setembro. E no dia 14 de setembro de 1224, Francisco estava no Monte Alverne, fazendo as suas orações, fazendo a sua quaresma, dedicada a Nossa Senhora e a São Miguel. E é quando então ele para no dia 14 de setembro, que é o dia da festa da cruz. Essa data não é conhecida muito aqui no Brasil, mas ela é muito conhecida na Europa. Ele para fazer a sua oração à cruz. Ele diz então na sua oração de madrugada que ele queria ter, na medida do possível, aquele amor que o Cristo teve por todos na cruz. E também ele queria, na medida do possível, que ele tivesse aquela dor que o Cristo teve na cruz. E aí, quando ele faz essa oração de amor e dor e de entrega à cruz do Cristo, o Cristo aparece para ele em forma de cruz e ele fica queimado, podemos dizer, em incêndio mental, em incêndio de amor. Ele recebe as marcas da cruz no corpo, nas mãos, do lado e nos pés. Por isso que lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, diz que essa mensagem de Francisco vai ser a mensagem para o Brasil. Por quê? Porque aqui, diz lá o livro Brasil, Coração do Mundo, ipsis litteris, ao pé da letra, aqui será a nova porciúncula. E lá, como Maria gerou os 5.000 frades, em 1220 já tinham uns 5.000 frades, agora aqui é toda uma nação. Somos todos nós que seremos gerados por Maria para chegarmos à estatura da caridade, à estatura do bem. E em 1549, então, chega Nóbrega, como eu funda uma igreja dedicada a Nossa Senhora da Conceição, na Bahia. Em 1554 já chega numa outra leva de jesuítas, entre eles o nosso Anchieta, que é o Fabiano de Cristo. Anchieta e Nóbrega, ou melhor, o nosso Emmanuel e o Fabiano, vão fazer uma parceria maravilhosa de fazer com que essa terra seja evangelizada. E principalmente na capitania de São Vicente, lá para as bandas de Santos, São Vicente, naquela região, eles fazem um trabalho maravilhoso de consolidação do evangelho na nossa terra. Anchieta, volto a dizer, o nosso Fabiano, vai ser o primeiro a conhecer a língua do índio e vai escrever um dicionário sobre o nosso indígena, e vai escrever muitas poesias e muitos livros, e vai instituir música. Os índios vão fazer instrumentos musicais, inclusive esses instrumentos musicais serão vendidos na Europa, feitos pelos nossos índios. Vão aprender música, e com a música a evangelização, e com a evangelização também através dos teatros. Anchieta escreveu muitas peças contando as vidas, peças teatrais, contando a vida dos santos, para que as pessoas pudessem, os índios, através da representação teatral, entender a mensagem de Jesus e o cristianismo. É assim, então, que na vila de Piratininga, aí nós já estamos em São Paulo, no ano de 1554, é fundado o Colégio dos Jesuítas. Precisamente no dia 25 de janeiro, dia dedicado a São Paulo. E São Paulo aparece em sonho para Manuel da Nóbrega e diz que será o protetor daquela cidade. Eles fundam ali a cidade, então, de São Paulo. E também mais tarde, em 1565, cerca de 11 anos depois, eles aqui, o Nóbrega e o Anchieta, junto com o nosso Estácio de Sá, que sempre se dedicou à cidade do Rio de Janeiro, em várias reencarnações, cuidando do Rio de Janeiro, a última como Oswaldo Cruz, como diz o livro Brasil, Coração do Mundo, o Estácio de Sá então funda a nossa cidade com a ajuda de Nóbrega e de Anchieta, ou melhor, do nosso Emmanuel e do nosso Fabiano. E diz o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro foi dedicada a São Sebastião, que de plano mais alto
aceita a direção da nossa cidade. Ele, Sebastião, o mártir de Narbonne, que morreu no governo de Diocleciano no ano de 283. Ora, no caso, São Paulo começa, para ser desenvolvido, precisava da ajuda daqueles que se encontravam ali naquelas terras. E já tinham brancos ali importantes naquela terra. Entre eles, a figura de João Ramalho. João Ramalho, aqui abrindo um parênteses, João Ramalho é a reencarnação do rei Dom Dinis de Portugal, casado com a rainha Santa Isabel de Portugal. Que tem aquela famosa passagem que o rei Dinis, não querendo fazer muita caridade para os pobres, para os necessitados, encontra a sua esposa, né, a rainha Isabel, em dedicação total ao trabalho da caridade e da assistência social. E ele, então, uma vez se aproxima dela e vê ela com a roupa cheia de coisa, no avental, cheia de algumas coisas. Ele quer saber o que é. Ela disse: não, eu vou estar com os pobres, etc. O que é isso que você estava levando? Que ele queria instituir só alguns momentos para a caridade, não sempre. E ela estava levando muitos pães para os pobres. Ela abaixa o avental, eram rosas. Ela transforma os pães em rosa, a rainha Santa Isabel. A rainha Santa Isabel, ela vai aparecer para Chico Xavier em 1927, uma das primeiras visões do Chico, antes do Emmanuel só em 1931, e ela vai aparecer para o Chico dizendo que ele teria um trabalho imenso para escrever para esse povo que fala a língua da península, que no caso a língua lá portuguesa, que no caso é o Brasil e também Portugal, e que ele escreveria muitos livros, e que ele deveria implantar o trabalho da caridade e da assistência social. E o Chico disse que ele não tinha nem papel para ele escrever e não tinha nem pão para ele. Como é que ele podia fazer esse trabalho, né? Aí, então, a rainha vai embora, que ele não sabia o que era nem isso, mensagem da península, mensagem para a península, né? Ela vai embora e aparece, então, o Frei Bartolomeu dos Mártires, que era o confessor na época da rainha Santa Isabel, que ela é do século XIV. Aí ele aparece para o Chico, o Frei Bartolomeu dos Mártires. Aqui abrindo mais um parênteses, Frei Bartolomeu dos Mártires é o mentor de Antônio Luiz Saião, aquele que dirigia as reuniões mediúnicas onde o doutor Bezerra de Menezes frequentava, tá? Voltando, esse Bartolomeu dos Mártires aí dá as devidas explicações para o Chico vai entender e começa então o trabalho da caridade no Chico, onde todo sábado ele fazia a distribuição dos víveres, dos alimentos e visitava os necessitados, trabalho que ele dedicava a Francisco de Assis. Mas, voltando então, para a cidade de São Paulo, João Ramalho, então a reencarnação do rei Dinis, é casada com a Índia Bartira, considerada a mãe de São Paulo. A Índia Bartira, que quando foi batizada, recebeu o nome significativo de Isabel Dias. Lembram que o João Ramalho é a reencarnação do rei Dom Dinis, casado com a rainha Santa Isabel. Então ele, casado com Bartira, vai ter muitos filhos. Ele tem muitos filhos também com outras índias, e todos esses filhos ganharam nomes católicos ou nomes cristãos. E são tantos filhos, que a gente pode dizer que a Índia Bartira é a mãe de São Paulo, né? Juntamente com João Ramalho. João Ramalho depois vai ter um trabalho muito importante, porque ele vai reencarnar como Batuíra, que é o grande implantador do espiritismo no estado de São Paulo, né? Batuíra é aquele pássaro que tem as pernas grandes, porque ele andava muito rápido, divulgando o jornalzinho dele espírita chamado A Verdade. Então ele volta mais tarde para atuar direto no campo do espiritismo, e através do Chico ditou um livro lindíssimo que deve ter sempre na estante do nosso coração, chamado Mais Luz. Não deixem de ler, lindíssimo. Mais Luz, do espírito Batuíra. Mas
São Paulo, então, começa a crescer e o trabalho de João Ramalho, do índio Tibiriçá, da nossa Bartira, e juntamente com o padre Manuel da Nóbrega, juntamente com Anchieta, vão chamar o início desse povo dos vicentinos, por causa da capitania de São Vicente. Aí eles começam, então, a desenvolver. E já vai chegar a cerca de 2.000 pessoas já lá na cidade. E eles desencarnam. Desencarnam é chamado por Ismael mais uma vez. Ismael chama aqueles espíritos e ele vai dizer assim: vocês, o João Ramalho, Bartira, Tibiriçá e os filhos todos de João Ramalho, vocês são aqueles espíritos fortes, poderosos, corajosos, que entraram mar adentro para as descobertas. Aí agora vocês reencarnam em São Paulo, e lá nessa região de Piratininga, então, já vai se construir aquela célula que vai ser uma das mais importantes do Brasil para construir a nação brasileira, que vai ser São Paulo, futuramente Minas Gerais, e o Rio de Janeiro como cérebro, podemos dizer, desses dois grandes estados do nosso país. Reza assim o livro Brasil, Coração do Mundo. E nós queremos que vocês voltem. Vocês vão voltar agora para descobrir, terra adentro, as Minas Gerais, que vai ser importantíssimo para a construção da base do Brasil. Então, vocês virão para isso. E o que vai locomover vocês, como fortes que são, vai ser a riqueza, o ouro, as esmeraldas. Então, vocês virão para isso. E aí o nosso Fernão Dias Paz Leme, né, que é o nosso João Ramalho, que é o rei de Nis, fala para o anjo Ismael: mas olha, Ismael, essa coisa de reencarnar pensando no ouro, pensando nas riquezas, nas esmeraldas, aqui no plano espiritual a gente sabe muito bem nos conter, mas quando a gente chega lá, a gente voltado para essas coisas do dinheiro, do poder, é muito fácil cair. Sim, mas vocês vão precisar de algo para serem movidos. E a riqueza ainda é um fator importante entre os seres humanos para eles se movimentarem. E depois vocês saberão encontrar as verdadeiras esmeraldas como as pedras preciosas, como fala o Evangelho. O tesouro oculto, que antes de tudo está no coração do homem, que vocês vão aprender a construir cada vez mais e no futuro. Aí eles reencarnam. Aí nós já estamos no século de 1600 e pouco, quando nós vamos ter as chamadas entradas e bandeiras. Teve um homem chamado Araújo, que diz que descobriram umas pedras verdes, uns diamantes, lá pelas bandas do Espírito Santo. Ele foi até o rei Filipe da Espanha, que na época dominava Portugal. Ou melhor, tinha não só o controle da Espanha, mas de Portugal também, e mostrou as pedras, analisaram aquelas pedras e mandou-se que ele voltasse para o Brasil e falasse para os governos daqui o caminho para descobrir aquelas pedras. E quando ele chegou aqui, ele pediu o dinheiro prometido, o tal dinheiro para ele ir terra dentro e mostrar o caminho. Nunca deram o dinheiro para ele, e ele morreu com esse segredo. Não sabemos se era verdade ou mentira, mas ele ficou com esta ideia ali na sua mente, não contou, e todo mundo, como se fosse um boato imenso, começou a espalhar, né? Hoje nós falaríamos em fake news, né? Estou em moda, né? Não se faça isso, não se brinca com valores da comunicação. Comunicação, mesmo no WhatsApp, é um instrumento divino. A comunicação significa manifestação do amor. Deus é amor. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então a nossa comunicação tem que ser responsável. Não divulguem nem aceitem nada que não passe pelo crivo da sua razão.
Não caia nessa de acreditar e abusar da comunicação. Afinal, nós estamos no Brasil, terra do perdão, porque somos espíritos muito endividados do passado. E só viemos aqui para aprender a perdoar, algo que sempre foi muito difícil para nós. Nós não podemos perder essa oportunidade. Mais uma vez. Mas voltando. Se espalhou muito essas ideias das pedras preciosas, do ouro e tal. E muitas entradas e bandeiras. Entrada era aqueles movimentos financiados pelo governo. E as bandeiras eram um movimento em que o próprio bandeirante, né, o próprio homem assumia com a sua riqueza esse trabalho de desbravar. Nós tivemos bandeiras para todos os lados. Chegou até a Paraíba, bandeiras que foram para o sul, descobrindo o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, chegando até o Uruguai, bandeiras indo para Goiás, bandeiras chegando ao Pará, chegando ao Mato Grosso, chegando à Amazônia, rompendo o Tratado de Tordesilhas, que separava parte para Portugal e parte para a Espanha, e fazendo esse imenso coração geográfico e espiritual que é o Brasil. As bandeiras proporcionaram isso tudo. Quem descobriu o Brasil? As bandeiras. Por isso que o anjo Ismael vai falar para os bandeirantes: olha, o que vocês fizeram descobrindo através dos mares, quando estavam reencarnados, para, através dos mares, ter os grandes descobrimentos, agora vocês vão fazer a mesma coisa. E vai ser um trabalho mais desafiador, entrar pela mata dentro para descobrir o Brasil. E como vocês vieram pelos mares com a cruz do Cristo, não só a cruz dos franciscanos, mas a ordem da cruz, por isso que nas caravelas tinha a cruz da ordem da cruz, fundada por D. Diniz, esposo de Dona Isabel, que é uma revivescência dos templários, lá da época das cruzadas. Ora, como vocês vieram com a marca da cruz, vocês vão com as bandeiras. O que são as bandeiras? Também a marca da cruz. Com a cruz vai na frente para desbravar a terra. É lógico que eles entravam assim para pegar índios, escravizar índios, já quando vieram os negros para cá também para entrar nos quilombos e apanhar os negros, porque o negro era mercadoria, o índio era caça. Entenderam a diferença, não? O índio eu pego ele, eu não compro de ninguém. O negro não. O negro vinha da África e era negociado. Tinha uma companhia que vendia o negro. Logo, quando o negro fugia, ele era uma mercadoria que, segundo os que tinham a mente para a escravidão, era uma mercadoria no sentido de furto, algo que se comprou e se comprou oficialmente. Antigamente se comprava oficialmente. Mas aí demanda-se uma outra palestra sobre esse ponto, muito interessante, sobre os nossos escravos. Mas eles começam então a desbravar o Brasil, e de todas as bandeiras, a mais importante foi a de Fernão Dias Paz Leme, que ele parte de São Paulo para ir pelas Minas, descobrir as Minas Gerais. E o trabalho começa em 1676. E ele, por 8, 9 anos, vai ficar na mata até descobrir as chamadas esmeraldas, né? Que depois hoje a gente sabe que não foram esmeraldas de verdade. Mas como é que a coisa foi feita? Ele pagou o dinheiro juntamente com a sua esposa, queridíssima, também uma das mães de São Paulo, uma alma caridosa, muito determinada, que ficou pobre para ajudar o marido e nunca negou nada, vendeu tudo para ajudar no investimento ao marido. Dona Maria de Betim era o seu nome. Alma nobre, muito nobre. E Fernão Dias tomou a seguinte resolução: ele pegou Matias Cardoso, o seu primo, e mandou ele na frente. Matias Cardoso ia, abriu uma clareira e plantava. E quando as hortas, os grãos nasciam, e outro grupo para montar os celeiros e guardar nos celeiros o que foi produzido. Aí vinha uma terceira leva, olha a estratégia. Aí vinha uma terceira leva
vinda com Fernão Dias Paz Leme e 600 colaboradores, que quando chegava lá num determinado local, já encontrava o celeiro com mantimentos. E assim, eles iam entrando terra dentro. Aí mais uma vez se abriu uma clareira mais na frente, essa clareira se produzia, e aí eles, 2 anos depois, iam mais para frente, e assim foram indo, e descobriram todas as chamadas Minas Gerais. Ora, aonde principalmente ele chega, e aonde que ele vai desencarnar? O nosso Fernão Dias Paz Leme, o mais conhecido dos bandeirantes, em Sumidouro, que fica vizinho, colado, não há distância nem de 1 quilômetro de Pedro Leopoldo, as terras do nosso Chico Xavier. Aliás, em Pedro Leopoldo, na Caverna Vermelha 4, é que se descobriu o crânio tão famoso hoje por causa do incêndio criminoso do Museu Nacional, o crânio de Luzia. Foi descoberto em Pedro Leopoldo, mostrando que ali nós temos o crânio mais antigo das Américas. Terra antiga, muito antiga, com as marcas já da mediunidade, porque o negro traz na flor da pele a mediunidade, para criar as bases mediúnicas para o nosso Brasil. Mas, dando um salto, voltando para Fernão Dias Paz Leme, conforme que eles iam entrando e desbravando as terras, o que se fazia? Um grupo ficava ali onde que foi feito aquele plantio, e no centro do plantio, onde se botava o plantio, tinha uma cruz e um nome de alguma coisa religiosa, e ali formava uma igreja, uma comunidade, uma cidade. Daí as muitas cidades de Minas Gerais, um dos estados que tem mais cidades no país, e o centro é sempre uma igrejinha, onde que a comunidade nasce em volta. Mas Fernão Dias Paz Leme, ele tinha tanta convicção de que ele achava aqueles diamantes, porque isso é um complexo, ele reencarnou com esta ideia que o anjo Ismael colocou nele. Isso estava na marca do seu planejamento e nada o demovia disso. Que o que acontece, o que ele faz? Ele, mesmo não descobrindo as pedras verdadeiras, ele tinha de botar a ordem, ele tinha de botar a disciplina, e ele teve de, inclusive, enforcar o filho dele, para manter a ordem. Volto a dizer, não são santos, são espíritos fortes. E diz lá o anjo Ismael que mesmo acontecendo isso, você vai voltar no futuro com seu filho para rever essas situações todas, mas que são necessárias, porque sem disciplina não se ia para frente. E temos que entender a época que aquilo aconteceu. É assim, então, ele desencarna, Fernão Dias Paz Leme. E o que tem de mais importante é que da onde aqui parte o movimento dos bandeirantes, na cidade, ali colado a Atibaia, em São Paulo, tem uma igrejinha chamada, que é a Igrejinha dos Bandeirantes, Bom Jesus dos Perdões. Agora é uma catedral lindíssima. Olha como começa o movimento. Olha o movimento de descoberta do Brasil. Bom Jesus dos Perdões. O perdão da Porciúncula de Francisco. A mensagem do perdão que Jesus pede ao anjo Ismael para implantar aqui e acolher todos os criminosos do passado. E as chamadas bandeiras que vão terras adentro do perdão. A mensagem do perdão. Ora, nós temos então que todos esses bandeirantes, 20 anos depois de Fernão Dias Paz, descobrem ouro. Aí começa um novo ciclo no Brasil. Ouro. E com ouro, todo mundo vinha de todos os estados, ou melhor, de todas as capitanias da Bahia, de Pernambuco, para o ciclo do ouro. Todo mundo queria descobrir ouro. E a corte lá em Portugal começou a ficar vazia, porque o que veio de português para cá, tudo atrás do ouro.
Minas Gerais passou a ser o centro. Paraty era o cais onde formava a estrada velha que ligava Paraty ao ciclo do ouro. E lá em Paraty, então, o ouro chegava, já depois de derretido e feito em barra, para vir o Rio de Janeiro, e aqui do Rio de Janeiro ia para Portugal. E toda essa riqueza imensa que o Brasil mandou para Portugal, tudo foi perdido. Porque o ouro, até para aqueles que receberam como os portugueses, que eram para desenvolver a indústria e a agricultura, acabou sendo um dos países mais pobres do mundo. E acabou mais tarde, em 1808, a família real sendo expulsa de lá, porque não tinha força nem para enfrentar Napoleão. E teve de vir para cá, para o Brasil, e colocou o Rio de Janeiro como a capital do Império Português. Porque o ouro que chegou em Portugal, um tal de rei Dom João V, chamado Magnânimo, era magnânimo demais, ele mandou 200 milhões para o Vaticano, para comprar a sua salvação. Porque antigamente perdão se comprava. Só no convento de Mafra gastou 120 milhões de cruzados. E mandou construir igreja por todo Portugal. E é interessante que quando a gente chega na Itália, na Santa Maria Maggiore, que é uma das igrejas que pertence ao Vaticano, ele está fora do Vaticano, mas depois que você passa da porta, se encontra no Vaticano, com a polícia do Vaticano. Quando você entra em Santa Maria Maggiore, é um espanto a quantidade de ouro. E ali você está no Brasil, tudo aquilo é do Brasil. E dizem os guias turísticos, vocês estão aqui vendo o próprio Brasil. Tudo Portugal, infelizmente, perdeu. Mas foi uma corrida louca pelo ouro. E nessa corrida enorme pelo ouro, muita situação desagradável vai acontecer. Primeiro, o enfrentamento dos paulistas com os mineiros. Os mineiros não existiam mineiros, ou melhor, aqueles que vieram de outros estados, de outras capitanias e que vieram de Portugal, contra aqueles que descobriram Minas, que são os paulistas, ou os vicentinos. Eles vão se bater. É a tal famosa Guerra dos Emboabas. E os bandeirantes ficavam descalços, os de Minas ficavam bem vestidos de botas, por isso que esse nome é Emboaba, ou melhor, que tem as pernas como se fosse com plumas, né? Ou arrumadas. O bandeirante ficava descalço porque ele queria descalço para não fazer barulho, para poder pegar índio e pegar negro também, não era só ouro não. Mas a ideia é que houve esse enfrentamento. Os paulistas queriam que a Minas fosse só deles, que ninguém podia explorar, os outros chegaram para explorar e só tem um jeito. Como diz Machado de Assis, quando só tem uma riqueza e dois estão pretendentes, tem que ter guerra. Veio a Guerra dos Emboabas e os paulistas perderam. Mas, em compensação, se formou-se os dois grandes estados da nossa federação, São Paulo e Minas. Tudo policiado por leis e assim, é uma história longa, mas é o suficiente para o momento. Ao mesmo tempo, o país estava fervilhando de ideias diferentes. No Maranhão, nós temos os irmãos Beckman. Os irmãos Beckman que eram contra o que estava acontecendo lá no Maranhão, porque as terras do Maranhão estavam sendo vendidas, negociadas, e eles produziam os seus produtos, principalmente os cereais do Maranhão, e Portugal não admitia que eles escravizassem os índios, e colocou lá os jesuítas proibindo que eles escravizassem os índios. Com isso, nós vamos vender africanos para vocês. Aí a Companhia do Comércio do Maranhão começou a vender africano, e para vender os africanos diziam, nós vamos mandar cerca de 500 para vocês. E Portugal, ou os portugueses aqui não gostavam de trabalhar, e os 500 não chegavam muito menos negro, e a produção não conseguia, até que então houve a revolução dos chamados irmãos Beckman. E depois que eles fizeram a revolução, tomaram a Companhia do Comércio que pertencia a Portugal e tomaram as rédeas do Maranhão, um dos irmãos, o Tomás Beck, foi lá em Portugal se sentindo vitorioso para fechar um acordo, e lá imediatamente foi preso.
Gomes Freire Andrade, o general Gomes Freire Andrade, daí a Gomes Freire, né, veio e prendeu o outro irmão, o Manuel Becker, e o levou à forca. Mas reza a história que ele comprou todos os bens de leilão de Manuel Becker e entregou para a viúva e os filhos. Muito bem. Um grande homem, Gomes Freire, mas com aquelas atitudes de domínio, de guerra, onde que tem que botar um não em meio, na hora, sem dúvidas. Francisco Teles Menezes, na Bahia, o Caidamó, acabou de ser assassinado. O país estava fervendo. E em Pernambuco, se enfrentava Recife com Olinda. E se enfrentando Recife com Olinda, nós temos a chamada Guerra dos Mascates. Em Recife, as duas cidades que se odiavam. Em Recife, nós temos os portugueses que emprestavam dinheiro a juros e pesados. Os holandeses já tinham ido embora. E os de Olinda estavam precisando de dinheiro. E sem recursos não precisavam viver, não conseguiam sobreviver. E com isso, um derramamento de sangue muito grande. No Rio de Janeiro já era diferente. Um corsário chamado Duclerc entrou na nossa cidade e o governador, o senhor Francisco Moraes, foi condescendente, deixou ele descer. Quando ele desceu, ele tomou o Rio de Janeiro para ele e começou a fazer o que quer. Então o povo se uniu, o povo que tinha fugido, os estudantes se uniram. O primeiro grande momento de estudantes unidos no país. Caras pintadas. Aí eles se unem junto com a população e matam Leclerc. Lá na França não tinha um rei besta, fraco. Era Luís XIV, o Rei Sol. Ele dizia: eu sou a história. E ele mandou Troyes, o corsário Troyes, invadir o Rio de Janeiro. E ele veio agora com 5.000 homens. E além da gente ter de pagar uma imensa quantidade de dinheiro, além de ter um gasto enorme, ele saqueou toda a fortuna de todas as pessoas do Rio de Janeiro e foi embora levando o botim ou a riqueza. Esse é o cenário. Repare que se descobriu tanto ouro. Olha a situação como é que nós estamos no país. Era necessário unificar. Era necessário um pensamento do bem. O plano espiritual resolve agir. Aqueles mesmos que lá em Piratininga tiveram a orientação de Anchieta, agora, já que o ciclo do ouro eram os mesmos espíritos que estavam de volta, em Portugal, na cidade de Soenga, reencarna João Barbosa. 5 irmãs. Ele é o único homem. Nasce lá. E no início a família tinha muito dinheiro e recursos e muitas videiras, muita produção de vinho. Trabalhava então a família neste ramo de negócio. Mas a família empobreceu, passou dificuldade. E João Barbosa teve de trabalhar. E foi trabalhar no porto, no comércio, fazendo as medidas portuárias. E lá no porto, ele ouviu das riquezas do Brasil. Como aqui tinha ouro, e tanta gente estava saindo de Portugal para vir para cá. E ele pensou, então, em fazer um comércio aqui no Brasil. É pagar para ver. E João Barbosa sai do porto, em Portugal, e vem para o Brasil. Desce no Rio de Janeiro, tem a sua primeira vista aqui das Terras Novas, depois vai para Paraty, faz o caminho velho, ou da Estrada Real, a estrada para chegar a Mariana e a Ouro Preto, e para chegar a Mariana e Ouro Preto, ele vê a quantidade de gente lá que precisava de recursos de comércio, precisava dos enlatados, né? Ou podemos dizer, dos secos e molhados, dos produtos, e ele então faz esse caminho muitas vezes, de Paraty para as Minas. 5 vezes, às vezes no ano, ele faz esse caminho. E quando chegava lá, apesar de ter uma casa muito bonita na região de Paraty, muito confortável, né? Ele ficava extremamente com o coração
sofrido, sangrando por ver aquela vida subhumana dos escravos lá no ciclo do ouro. Era uma vida de muita violência, de muita morte, de muito desperdício. E assim ele, cada vez que ele ia para lá, para as minas, e voltava para Paraty, ele levava mais de 30 dias para ir, 20 dias para voltar, porque descer era mais fácil, mas ele descia refletindo em todo esse clima. Até que um dos seus sócios, eram 3 sócios, um dos seus sócios é morto violentamente. Aí ele faz uma profunda reflexão com relação a isso. Por que a vida é assim? Por que ora se tem tanto dinheiro, como era o caso dele, dos sócios, apesar dele ser todos os sócios o que tinha menos recursos, mas, tanto por isso que ele fazia as viagens, né? Mas por que a vida é assim? Por que a vida passa? Por que tanto sofrimento? E aí, diante dessas reflexões, ele resolve mudar de vida. Doa tudo. Divide uma parte para ele ficar, para ele sobreviver. A outra parte ele doa para o mosteiro ali, o convento em Angra dos Reis, e o resto ele distribui para os pobres. E entrando para o convento, ele, depois que passou pelo noviciado, recebe o nome de Fabiano de Cristo. E como Fabiano de Cristo, mais uma vez o perdão nos visita. Apesar do país estar neste caos, o plano espiritual não nos deixa órfãos nunca. Por isso que diz o Evangelho: eu não os deixarei órfãos nunca, eu estarei convosco sempre. Apesar de toda essa busca desenfreada por ouro, apesar do país estar nessa situação tão difícil, lá estava a presença de Fabiano. Com amor se dedicou à portaria do convento, com amor se dedicou à enfermagem, mais de 30 anos dedicado à enfermagem. A população depois no Rio de Janeiro, aqui no convento de Santo Antônio, ele como franciscano agora, o Anchieta de volta, agora não mais como jesuíta, mas como franciscano, recebendo a última pedra de bênçãos na sua coroa de evolução com relação ao nosso planeta, atendia a população do Rio de Janeiro com tanto carinho, com tantos chamados milagres, fenômenos de cura, e como ele também se dedicava à cura e à enfermagem ou à enfermaria daqueles que são do seu convento. A alma de Fabiano é uma mensagem de perdão no Rio de Janeiro. Quando o Rio de Janeiro foi invadido por esses corsários, era a vibração de Fabiano que levava a população a ter a esperança, a ter a paz, de que apesar das dificuldades, poderemos permanecer com Jesus, mudar a nossa vida e mudar a vida da nossa cidade. E isso ele conseguiu, dando um impulso ao crescimento da fé, um impulso ao crescimento da esperança, para que o Rio de Janeiro pudesse respirar os ares de Cristo, as vibrações da saúde, as vibrações de paz, e conseguir, sendo cérebro do país, principalmente cérebro cultural desses 2 grandes estados que são a mão de obra do nosso país, São Paulo e Minas Gerais, implantar culturalmente uma mensagem libertadora, mas libertadora para Jesus. Agora nós também estamos passando um momento de crise, de muita violência, de muitos debates, de muitas expectativas que para muitos são boas, para muitos são dificultosas. Isso depende muito da nossa mente. A nossa mente tem que permanecer com Fabiano. Fabiano não nos deixou. Está aí na colônia Nosso Lar a dirigi-la com imenso amor. A própria colônia que ele mesmo fundou quando era Anchieta, juntamente com outros portugueses. Então nós temos que saber que o Rio de Janeiro e o nosso país tem proteção. A mensagem nossa é a mensagem do perdão. As nossas dificuldades é inerente ao próprio povo, não é culpa de ninguém. Tem que ser muito, mas muito
muito esquecido da espiritualidade, achar que as nossas dificuldades são devidas a esse ou aquele governo, a essa ou aquela situação política, a esse ou aquele partido. Pertence a nós mesmos, é karma nosso, é responsabilidade nossa. Um país que fez com os negros o que fez tem que ter dificuldades econômicas, tem que ter dificuldade de relação, tem que ter dificuldade social, tem que ter dificuldade com as comunidades em volta, porque não se recebeu educação, não se recebeu o evangelho devido, não se levou perdão, se escravizou até não poder mais. Os nossos índios foram dizimados, de 5 milhões de índios, hoje nós não temos 200 mil índios. E a maior parte entregue à droga e à cachaça. Então a responsabilidade nossa tem que ser muito grande. Mantenha a sua fé, mantenha a sua oração, confie em Fabiano, sabe que o plano espiritual não nos deixa nunca, e a semelhança da rainha Santa Isabel, comece aqui e agora o seu trabalho da caridade. Eu não tenho nada. Deus vai saber te prever, mesmo um sorriso, um bom dia, fica com Deus e tenha certeza de que amanhã será melhor. Isso todos nós temos obrigação e dever, por sermos cristãos, de fazer. Não é culpa de ninguém, é antes de tudo responsabilidade nossa, e você só está aqui porque realmente merece, está com os seus, está sob a direção daqueles que o plano espiritual colocou, porque não tem nenhum governante que não esteja no poder sem ser pela autorização do alto, porque foi isso que Jesus disse para Pilatos, foi o Pai que te colocou aí, Pilatos. Então nós devemos ter responsabilidade, como pediu Pedro, e começamos aqui a nossa palestra com uma leitura de um versículo de Pedro, dizendo: irmãos, devemos dispensar os nossos recursos, e por ora, se você não tem nada para dispensar, você tem o belo, grande, maravilhoso tesouro da oração para construir uma vida melhor para você, para a sua família, para o seu estado, para o seu país, para toda a humanidade. Fique com Deus e que Fabiano nos oriente uma boa conduta para Jesus. Que assim seja.